Olá, tudo bom? Professor Flávio Barcelos aqui. Bem-vindo a mais uma aula do módulo 2 do curso Sol Pro. Na aula de hoje, a gente vai resolver aquele exercício que ficou para casa, né? O projeto de uma residência em Vitória, 250 kWh de consumo mensal, tá? Com os módulos indicados lá. Então, me acompanha aí, que a gente vai fazer as contas, junto, você vai acompanhando passo a passo para que você possa ter a habilidade para fazer isso sozinho e com facilidade. Beleza? Vamos lá então para a aulinha de hoje. Beleza. Então, estamos aqui no nosso exercício de dimensionamento, tá? Então, a proposta é uma residência localizada em Vitória. Então, é importante o dado geográfico, tá? É uma instalação bifásica, perfeito? 127/220, que é a tensão aqui padrão aqui na minha região, que corresponde à nossa tensão de fase barra tensão de linha. Tensão de fase 127, fase para neutro e fase 220. No nosso exemplo, o consumo mensal médio, tá? A média anual é um consumo mensal de 250 kWh. Ou seja, vão existir meses em que esse consumo vai ser maior e outros meses em que o consumo vai ser menor. Mas na média anual, então vou pegar a conta de energia aí dos últimos 12 meses, vou somar todo o consumo e dividir por 12. O resultado aqui, no nosso caso, deu 250. Esse é a nossa meta. Perfeito? Já que é uma instalação bifásica, a taxa de disponibilidade, né, como a gente viu aí, cada tipo de instalação tem vai trabalhar com uma tarifa de disponibilidade. A taxa de disponibilidade para uma instalação bifásica é de 50 kW. 50 kWh. Isso define a tarifa mínima. Dessa forma, a energia mensal gerada pelo sistema fotovoltaico vai ser os 250 kWh aqui, que eu preciso gerar, menos os 50 que não compensa eu gerar. Não vale a pena eu gerar, porque é a tarifa mínima, é a taxa de disponibilidade. Então, a minha meta de geração vai ser de 200 kWh. Perfeito? Todo mundo acompanhando até aqui? Então, vamos lá. Nessa residência exemplo aí, eu estou considerando que o telhado ele já está alinhado na orientação azimutal, ou seja, para o norte, ou seja, ele já está totalmente orientado para o apontamento ideal. Então não tem nenhum desvio azimutal. O desvio azimutal é zero, ele está orientado para o norte. Ou seja, eu já posso aproveitar o próprio telhado. E além disso, a inclinação do telhado é uma inclinação de 20 graus. Ele já tem uma inclinação adequada. Ou seja, eu posso montar o meu painel, o meu conjunto de módulos, aí diretamente em cima do telhado, sem precisar me preocupar com nenhum tipo de estrutura civil, obra. Não preciso modificar muito isso daí, beleza? Por que eu posso aplicar diretamente? Porque lembra que para um sistema conectado à rede, a inclinação do módulo ela deve ser aproximadamente igual à latitude. E aqui na região de Vitória eu tenho uma latitude de 20 graus e 32 minutos. Então eu posso já aplicar diretamente. Beleza? Além disso, a gente foi lá no Radiasol, né, na aula de Radiasol, e fez uns testes lá e percebeu que uma inclinação variando um pouco aí, uns 5 graus, em torno dos 20, ou seja, uma tolerância de uns 5 graus, não produz perda na geração anual. Beleza, então eu vou adotar a inclinação de 20 graus mesmo.
eu vou adotar, para efeito de projeto, um performance ratio, né? P de performance, R de ratio, de 0,75. Isso é uma média conservadora, né? Para o padrão brasileiro, para os sistemas conectados à rede aqui, em média, giram nessa faixa. Essa performance ratio, ela engloba sujeira, né? Poeira nos painéis, sombreamento, algum sombreamento, é claro que bem moderado, né? Nada absurdo. Você não vai montar um painel logo abaixo de uma mangueira, de uma árvore, ou do lado de uma sombra de uma caixa d'água, mas sombreamento moderado aí provoca algumas perdas, e perdas do inversor, perda da fiação, das conexões. Isso tudo se concentra em torno de 25%, ou seja, 75% é o rendimento do sistema total. Eu vou, além disso, adotar aqui também uma potência disponível do Sol para a nossa região aqui na faixa de 1 kW por metro quadrado, é o valor também perfeitamente utilizado, 1 kW por metro quadrado aqui no Brasil. Esse dado de irradiância, tá? Eu tirei lá do Radiasol. Então lembra volta lá naquela aula que a gente fez de Radiasol. Como é que eu obtive isso? Eu fui lá, ajustei a inclinação do plano para 20 graus, orientação azimutal norte, ou seja, 0 graus a inclinação. Selecionei a cidade de Vitória. Fui lá na minha ano todo, né, dados do ano inteiro. Aí ele me gera uma tabelinha e ele me dá uma média anual lá. Essa média anual ela é igual a 5,191 kWh por metro quadrado por dia. Perfeito? Então, 5,191 kWh por metro quadrado por dia. E isso aí a gente trabalha. Deixa eu ajeitar aqui a minha anotação. Então, isso aqui a gente vai trabalhar naquela fórmula geral. Lembra? Mostrei na aula passada também. Então, vai definir a minha potência de pico do meu sistema, como sendo a quantidade de energia que eu quero gerar, os 200 kWh, vezes a potência solar, que é 1 kW, dividido pela irradiância média diária por metro quadrado, 5,191, e pela performance rate 0,75. Então, está tudo quantificado aqui nessa equação, só fazer a conta e a gente chega numa potência de pico necessária de 1,712 kW pico. Perfeito? Então, seguindo aí. Nesse caso, então, vão ser utilizados 8 módulos de 250 watts de pico. Isso aqui eu estou escolhendo, tá? Então, já que eu preciso de 1,7, eu vou trabalhar provavelmente com um inversor de 2 kW, e esses 2 kW eu posso dividir. Aí eu vou no mercado, busco o módulo que está mais barato, que eu encontrei, que eu gosto do fabricante, que eu tenho mais acesso aqui, por exemplo, é esse módulo de 250. Então, 2 dividido por 250, 8 módulos. Poderiam ser 7 também. 7 daria 1.750, né? Poderia trabalhar com 7 também, mas eu gosto, inclusive, de trabalhar com números pares para fazer um arranjo um pouco mais bonitinho, né? Eu estou falando o seguinte, poderia trabalhar com 7 módulos. Então, poderia fazer um arranjo assim, né? 2, 3, aí embaixo ficariam 3 mais 1, 7. Só que aí ficaria essa falha que se poderia até deslocar, dividir esse espaço para os dois lados. Mas, enfim,
eu optei por fazer 8 e vai ter uma pequena sobra. Isso aí fica a critério do projetista. Isso aí não é muito problema não. Então eu escolhi aqui módulos da Ingli Solar, modelo YL250P. Aí os catálogos eles são amplamente divulgados, é disponível via Google ou fabricante mesmo. Na hora que você compra, você vai receber esses catálogos. E desse catálogo eu tirei os seguintes módulos, os seguintes informações, os seguintes dados, né, desse módulo. Então, aqui a corrente MPPT, que é a corrente de funcionamento 8.39, é de máxima potência. Corrente de curto-circuito é a máxima corrente que o módulo vai fornecer nas condições extremas de curto-circuito, 8.92, é um pouco acima. A condição padrão aí, como a gente comentou, 25 graus, STC. E aí vem para cá. A tensão de funcionamento a máxima potência, função de funcionamento a plena carga, 25 graus é 29.8. Tensão, 29.8 volts. A tensão OC, Open Circuit, circuito aberto, a 25 graus também, é 37.6. O coeficiente de temperatura de tensão é menos 0,32% para cada grau Celsius. Tá? Menos 0,32% para cada grau Celsius. Então, com esses valores aí, a gente vai trabalhar o nosso dimensionamento. Então, passando agora aqui para o dimensionamento dos inversores, lembra lá, né, o que a gente precisa observar. Potência nominal do sistema, 2 kW, é o que eu vou adotar. Faixa de tensão de entrada e saída, né, que eu preciso. Coeficiente de temperatura dos módulos, dado que foi obtido ali do datasheet. E temperatura máxima e mínima para a região de Vitória. Mínima para Vitória, também busquei lá no Google, só você digitar lá, máxima e mínima histórica. Aqui em Vitória a mínima é de 10 graus e a máxima 40 graus. Beleza. Com isso, eu vou adotar um inversor Fronius, fabricante Fronius Galvo 2.0, 2 kW. Também consigo esse catálogo facilmente aí no Google e vou retirar os seguintes dados do nosso inversor. Tirar esses dados aqui, ó. Tensão mínima, a partir do qual ele começa a funcionar, 140 volts. Tensão máxima, que você não pode ultrapassar de jeito nenhum, 420 volts. Tensão máxima de operação a plena potência, 335 volts. E tensão mínima de operação a plena potência, 100 e... Na verdade, aqui está trocado, né? Que é 140 volts. E aqui, tensão mínima de funcionamento é 120 volts. Beleza. Fiz aqui um desenhozinho só para ilustrar rapidinho como é que funciona aqui, como é que a gente analisa essas questões da tensão. Tá? Então, olha só aqui. Ó. Eu preciso levar em consideração a V mínima, tensão mínima de início, de start, é a partir de quando o inversor começa a funcionar. Ou seja, se tiver uma tensão menor do que essa, menor do que os 120 volts, ele nem começa a funcionar. Então, a partir de que os seus módulos conjunto de módulos estiverem gerando 120 volts, o inversor já começa a funcionar. Mas ele ainda não começa a funcionar na região ótima, na região onde ele consegue trabalhar em máxima potência. Aí existe o V mínimo MPP, tensão mínima de plena potência, que é, no nosso caso aqui, 140 volts.
Então, aqui em 140 volts, ele começa a controlar até 335 volts. 335 volts é o V máximo de plena potência. Nessa faixa aqui é a faixa ótima de operação. É a faixa que o seu inversor vai trabalhar com maior eficiência. Acima disso, ele já começa também a perder eficiência, já não consegue mais controlar tão bem a saída de potência, até chegar à tensão máxima, que aí acima dessa aqui, no caso desse inversor Fronius, é 420, a partir dela ele pode queimar. Tá claro essa questão aí das tensões? Beleza? Então, vamos seguindo em frente aí para nosso próximo descritivo do nosso projeto. Então, a partir das temperaturas máxima e mínima de Vitória, tá? 40 graus e barra 10, consideramos uma temperatura máxima na superfície do módulo, 85 graus Celsius, ou seja, considerando a temperatura do dia mais quente, 40 graus, somado com a dissipação de calor, de ter uma potência total, o módulo lá está no talo, no máximo, 85 graus Celsius na superfície. E uma temperatura mínima no módulo de 10 graus, que é a temperatura ambiente. Ah, Flávio, mas o módulo não vai estar esquentando também um pouco? Não, porque a gente tem que pegar o pior caso, e o pior caso é logo de manhã cedinho, quando ele começa a gerar. Na hora que ele entra, os primeiros raios de sol, e ele já começa a gerar, ele já vai para a tensão máxima, e aí essa é a pior situação, e a temperatura na superfície dele vai ser os próprios 10 graus realmente. Tá? Considerando aqui que os módulos, né, o painel vai estar montado direto sobre o telhado, vai ter pouca ventilação, isso influencia aqui na definição dos 85 graus. Se ele tivesse montado numa usina, por exemplo, em mesas, né, com um gap de ar, podendo receber ventilação direta, ele poderia considerar uns 80 graus, 75, mas não é o caso. Então vamos fazer as contas aqui. Ó. O nosso aumento da tensão VOC vai ser, vou considerar aqui o menos 0,32 dividido por 100, o coeficiente de temperatura, multiplicado pelo 37,6, que é a tensão de circuito aberto, multiplicado por menos 15. De onde é esse menos 15? É a diferença da temperatura que ele está operando, 10 graus, menos 25, que é a temperatura Standard, STD, Standard Test Conditions, temperatura padrão. Isso então me dá um acréscimo de 1,8 volts para cada módulo. Perfeito? Então, continuando aí. Olha aqui. Então, a nossa tensão, circuito aberto, corrigida para a temperatura mínima de 10 graus, vai ser 37,6 mais 1,8, 39,4 a 10 graus. Considerando uma string de 8 módulos, a gente vai ter então uma tensão máxima, aí por string, 8 vezes 39,4, 315,24 volts a 10 graus em cada string. Beleza? Perfeito. Então, essa aí é o que eu digo que é a menor... eu verifico lá no catálogo e verifico que é menor que a especificação do inversor. A especificação do inversor de tensão, no máximo 420 volts. Então, os 315 estão ok, estão dentro da faixa. Dados da string de 8 módulos em série, a tensão mínima no ponto de máxima potência vai ser... Então, aqui, ó, tensão no ponto de máxima potência, a 85 graus, eu aplico o coeficiente de temperatura, vezes 29,8, que é a tensão de funcionamento à máxima potência, vezes 60 positivo, né? Vezes 60 positivo, porque 60 é 85 graus, agora corrigido a 25 graus.
Então, isso vai me dar menos 5,72 volts. Então, isso aqui é o que eu vou diminuir em cada módulo devido ao acréscimo. Então, 29,8 menos 5,72 multiplicado por 8, que são 8 módulos em série, isso vai me dar então uma tensão de 192,6 a 85 graus Celsius. Essa é a tensão de funcionamento a plena potência. Perfeito? Então, essa aqui vai ser a tensão mínima, tá? Essa aqui vai ser a tensão mínima. E a tensão com uma temperatura mais amena vai chegar a, no máximo, 238,4. Então, a minha faixa de tensão vai ser de 238 a 192. E essa faixa também está de acordo com a faixa de operação de tensão do inversor, né, que é de 120 a 335. Perfeito? Seguindo. Agora eu vou verificar então o critério de corrente. Verificação do critério de corrente do nosso inversor. Então eu vou pegar a corrente máxima do catálogo 17.8, inversor, e verifico que ela é maior do que a corrente de curto-circuito da string, que é a corrente do módulo, porque eu estou usando uma string só em série. Então, 8.39. Então, isso está ok. Atende. Observe que eu poderia usar, inclusive, duas strings nesse inversor. Eu poderia usar duas strings em paralelo, ou seja, eu poderia somar esses 8.39. É claro que se eu uso duas strings, eu não vou usar os 8 módulos em série, né? Mas ele suportaria até módulos aí com uma corrente do dobro. Perfeito. Como temos uma string única, a corrente é definida pela corrente de curto de cada módulo. Observação: não se deve utilizar módulos diferentes em uma string. Então, todos os módulos ligados àquela string devem ser absolutamente iguais. Na verdade, é muito bom que todos os módulos que estejam funcionando no inversor sejam todos iguais. Isso vai diminuir as perdas, tá? Com isso, definimos os principais componentes do sistema fotovoltaico: inversor, módulos e arranjo, né? E aí, para a gente finalizar, eu mostro aqui rapidinho, só para ilustrar como ficaria o nosso um diagramazinho unifilar. Isso aqui, então, essa parte de cálculo toda que eu mostrei chama-se memorial de cálculo. Ela deve acompanhar o projeto a ser submetido para a concessionária. E esse desenho unifilar também vai acompanhar. Então, você vai mandar o diagrama unifilar da instalação e o diagrama unifilar do seu sistema fotovoltaico e como ele será conectado à instalação. Então, só para ilustrar aqui, então eu tenho 8 módulos de 250, modelo YL250P29B, eles ligados em série. Então, eu estou desenhando aqui, eu uso essa simbologia aqui para representar o módulo. Então, A1, A2, as reticências, 7 a 8, todos em série. Então, a parte positiva vai ser ligada aqui na string box. Eu tenho DPS. Nesse caso aqui, não seria necessário fusível, ele é opcional, porque eu tenho uma string só, mas você pode colocar. E aí, então, é importante que seja aterrado também na string box. Os módulos devem ser aterrados. E aí você tem uma ligação, a parte positiva do inversor, a parte negativa do inversor. Está utilizando uma string só do inversor
Estou usando o inversor Fronius Galvo 2.0, indico o inversor e a potência que eu estou utilizando, e a saída, um diagrama unifilar aqui. Então, isso aqui é basicamente um exemplo. É claro que não estou mostrando aqui dimensionamento dos condutores, não estou mostrando os equipamentos de comando e proteção. Isso aqui são detalhes. Eu me concentrei em definir, em calcular apenas o sistema principal. Beleza, então por hoje é isso. Você acompanhou o passo a passo da resolução. Se ficou alguma dúvida, assiste a aula de novo, volta, vai pausando, né? É importante que cada etapa ali fique claro para você. Se ficou alguma dúvida, ou se você percebeu ali alguma coisa que você não entendeu, me escreve, me manda um e-mail. Se você percebeu algum errinho de conta, alguma coisa, alguma consideração que me passou batido, também é possível, tá? A gente vai fazendo isso aí na hora, então precisa ser realmente corrigido, e se você notar alguma coisa, fica à vontade. Valeu, até a próxima aula. Tchau, tchau.